Obrigado. Bom, boa tarde para os meus colegas que ficaram. E o intuito aqui da minha apresentação é falar um pouco da história da tua empresa e, claro, mais focar na questão de automação para a dobradeira, que é uma nova demanda do mercado, pelo menos iniciou-se aqui no Brasil, e na Europa, nos Estados Unidos, já é uma coisa corrente. É muito importante, porque por muitos anos sempre pensamos falar do maquinário em si, da dobradeira. Qual a demanda de melhor performance, recursos adicionais, tela touchscreen, sistemas operacionais? E agora uma demanda muito importante, que é automatizar, por exemplo, o sistema de troca de ferramentas. Não apenas utilizando robô para dobra, mas também fazendo o próprio setup da dobradeira. Um pouco sobre a Trunf. Há uma família familiar, fundada em 1923, então, desde esse período, sempre trazendo inovações. Atualmente, somos líder em tecnologia em 2 segmentos. Estamos presentes em mais de 77 subsidiárias para atender os nossos clientes e sempre focado em inovações. Tá? Então, com o uso da tecnologia laser. Aqui uma questão de números, né? Em termos da primeira divisão em máquinas e ferramentas, né? O nosso faturamento no último ano fiscal foi de 3 bilhões de euros. E na divisão de tecnologia laser, que é uma das vantagens de você fabricar o equipamento e ter a própria tecnologia laser, nos proporciona esse número. Basicamente, nessa divisão de máquinas e ferramentas, né, muito conhecida no mercado nacional aqui no Brasil, máquinas de corte a laser, mas também temos puncionadeiras, por longos anos, chegamos até a fabricar no mercado nacional as puncionadeiras aqui, mas, no entanto, não teve a demanda como tem nos outros mercados. Então, a gente traz a máquina de fora. Unidades de estações de solda laser, ou seja, um produto turnkey para o cliente, que demanda a solda. Né? Por exemplo, eu poderia compartilhar a fonte laser utilizada nas máquinas de corte, num segundo turno, por exemplo, para ter uma cabine de solda, e aí eu poder utilizar e adquirir o know-how de solda laser. Isso nós também temos no nosso portfólio. E máquinas de corte de tubo, e uma área que tem sido crescente, que é a questão da área TrueConnect, como bem no período da manhã o Bronca explicou um pouco, que era a questão em relação aos produtos e soluções e consultoria a clientes, desde o pequeno ao grande, a empresa grande, que demanda suporte de indústria 4.0 ou soluções para integrar no mundo digital. Né? Na divisão laser, como já falamos bastante tempo também, sobre diversos pontos, né, sobre a tecnologia laser, a Trunf é o fabricante, é um dos maiores fabricantes, onde ela fabrica quase todos os tipos de tecnologia laser. Os mais usuais na indústria. Então, ela fabrica o seu laser de CO2, o laser de disco, que é acoplado nas nossas máquinas de corte, e lasers de fibra também, para algumas aplicações. Nós temos essa tecnologia. Também, que é o próximo estágio, não muito distante, que daqui a uns 3, 4, 5 anos, já não estaremos falando mais de tanto sobre laser de disco ou de fibra, mas talvez lasers de diodo direto, que seja a próxima geração de tecnologia laser. Sistemas de corte. Então, a Trunf, como mencionou também aqui inicialmente o pessoal o Bronca e outros os senhores me perguntaram sobre a área automotiva. Né? Inclusive, no nosso último ano fiscal, foi o que nos suportou financeiramente, a área automotiva, com sistemas de corte a laser para a área automotiva, são as colunas A, B, né, assoalho, entre outras peças, onde a gente oferta as máquinas com sistema de corte 3D e algumas aplicações de solda. Marcação e também uma pequena divisão de geradores de alta frequência. Essa, inicialmente, foi adquirida, essa empresa, esse know-how, por conta da fabricação dos lasers de CO2. Aqui também perguntaram sobre a diferença entre as tecnologias de laser de estado sólido e CO2. Apesar de ser mais de 90% da demanda ser com máquinas de corte de estado sólido, ainda há clientes que compram máquinas de CO2. É uma minoria, mas por quê? Porque muitas vezes o cliente corta aço inoxidável e demanda uma qualidade da face de corte que o laser de estado sólido, independente da tecnologia, se é Trunf, não importa o fabricante, mas é a característica do laser, como bem mencionou o colega da IPG, que é uma característica que não me permite ter o mesmo resultado do laser de CO2, no caso do corte.
Algumas promessas de inovação, né, que a Trunf tem investido e tem tido sucesso. Aqui é um sistema chamado extrema ultravioleta, que é um sistema laser para manufatura de semicondutores. Este sistema laser, estamos falando de mais de 32 kW de potência laser, com uso do laser de CO2. Então, para algumas aplicações, ainda há demanda para essa tecnologia. Não temos como utilizar, no momento, o laser de estado sólido. Então, as próximas gerações de microchips e gerações de smartphones, entre outros componentes, vão partir de tecnologias à base do laser de CO2. Também uma tecnologia em crescimento, falamos da manufatura aditiva. É um grande market, ou é uma demanda do mercado, ou é uma tecnologia extremamente recente que ainda demanda uma curva de aprendizagem. Isso a gente vai ver nos próximos anos, mas o que a Trunf pode oferecer, ou algumas empresas nesse sentido, são tecnologias para a construção de uma peça a partir do pó, né, com o uso da tecnologia laser, ou para revestir uma superfície ou reconstruir sobre uma superfície. Então, isso daqui também é uma das tecnologias que a Trunf oferece. E também a questão da transformação digital. A Trunf, com aquele faturamento, ela vai usar, basicamente, do montante dos 3 bilhões de euros, 10%, como o Bronca mencionou, e boa parte dele, nos próximos anos, serão para desenvolver tecnologias digitais. As máquinas já são robustas e existentes, e eu acho que está no estágio adequado para o momento. Mas o que demanda o mercado é sistemas de conectividade, inteligência artificial, sistemas autônomos. Então, é nesse aspecto que a Trunf vai investir nos próximos anos também. Então, aqui, hoje eu vou abordar na tarde, é mais focado para soluções de dobra. Então, aqui, uma imagem da nossa fábrica. As dobradeiras são fabricadas na Áustria e outro nicho de mercado, que seria o centro de dobra, na Itália. Aqui uma breve história no nosso portfólio, ou na nossa história sobre o desenvolvimento e o trabalho em dobradeiras. Começou-se com uma planta em 1950. Antigamente, inicial era da Voest Alpine, a Trunf veio adquirir a empresa e o know-how, e ao longo dos anos vem apresentando soluções adversas. Por exemplo, como o primeiro robô, em 2005, né, a própria construção do robô da Trunf. A Trunf não utiliza no sistema integrado entre dobradeira e robô, para dobrar as peças, ela não utiliza robô industrial. Houve uma demanda da construção da própria tecnologia para atender o melhor do equipamento de dobra e do processo em si. Em 2014, que é um dos anos muito interessantes, por exemplo, a gente pode utilizar um sapato e fazer o acionamento de descida do avental para o processo de dobra com a utilização através de Bluetooth, acionar a máquina para subir e descer o avental sem a demanda de um pedestal ou cabos, e com total segurança. E agora, recentemente, em 2018, lançamos o sistema de troca de ferramentas, porque diversas características são importantes, mas sempre focado apenas na máquina. Então, surgiu uma demanda de otimização de processo. E essa demanda bateu um entrave justamente na questão de um sistema de troca de ferramentas, porque é onde tem um meio produtivo, que eu vou mostrar nos próximos slides, onde tem o perda de tempo. Eu perco mais tempo preparando a máquina e fazendo pré-ajustes de dobra, né, do que efetivamente produzindo as peças. Se eu tiver tiver uma demanda muito grande na substituição das ferramentas durante o turno, eu tenho mais tempo máquina parada em preparação do que utilizando equipamento. Muitas vezes o cliente agora tem que requisitar ou comprar outras máquinas por conta das máquinas de fibra, por exemplo, que produzem muito mais do que inicialmente das máquinas de CO2. E as dobradeiras permanecem as mesmas. Por mais que se ofereça recursos para melhorar a produtividade, ainda tem o entrave da troca das ferramentas. Então, aqui, nosso portfólio. Então, desde máquinas de entrada a centros de dobra. Depende da demanda do cliente. Aqui um highlight da nossa máquina de entrada, com 100 toneladas, e algumas características básicas.
A série 5000 é com base nela que eu vou dar um pouco mais de ênfase, que oferece maior recurso. Então, vou mostrar brevemente um vídeo de como funciona e quais são os recursos da máquina. Um ponto importante no processo da indústria é ter, por exemplo, fazer a marcação de um data matrix sobre a superfície da peça e eu fazer a leitura desse data matrix e ela carregar o programa, além de informar para o meu sistema integrado de gestão de produção, informando que a peça iniciou o processo de dobra. Dispositivos eletrônicos para facilitar com que o operador não precise ficar indo até o painel de operação da máquina e caminhar. Eu posso fazer ajustes com pequenos... Ativar a sequência de dobra, ativar o painel de operação, ajustar ângulo, em vez de ficar correndo ao longo da máquina. Sistemas de medição de ângulo. Para se ter ideia, esse sistema aqui existe desde 1997. Um sistema de medição através da própria ferramenta, do punção. Então ela faz a medição e correção, largando a peça exatamente no ângulo em que você solicitou. Ou uma demanda que surgiu do mercado, porque eu teria que ter uma ferramenta para cada perfil, então eu posso utilizar então sistemas a laser e câmera, que também tem o mesmo resultado, que é medir o ângulo e entregar a peça a 90 graus, por exemplo, através de utilização de feixe laser. Essa é a grande inovação, onde não mais eu preciso utilizar um pedestal, mas através da pressão do sapato, de operação, né, do sapato, eu consigo descer ou subir o avental. Então, com isso, consigo ter as duas mãos focadas durante o processo de dobra. Aqui é o sistema de segurança, que ajusta de acordo com a punção, né, a altura do punção. É extremamente fundamental, ele reconhece o perfil da ferramenta, é mandatório na NR12. Sistema de acompanhamento de dobra, por questão de ergonomia. Isso para facilitar o dia a dia de operação do usuário. Peças com espessura e peso. Então aqui é para ter uma ideia do equipamento. E aqui, especificamente, em 2018, foi desenvolvido um armazém de ferramental. Para quê? Para que eu facilite a vida do operador no dia a dia. Então, eu posso ter pequenas séries em produção que gera menos desconforto durante a operação para o usuário, o operador. Se ele tiver que fazer 12 trocas, 12 setups de montagem de ferramental no dia a dia, tirar a ferramental, montar na máquina, pré-ajuste, dobrar, né? Toda essa etapa é exaustiva e cansativa. Então, por que não acoplar um sistema que faz todo o setup de operação para mim? Então, aqui eu mostro a cadeia de processo, por que usar uma solução de troca de ferramentas. Então, aqui é um exemplo, passo a passo. Então, suponhamos que o operador terminou um trabalho, eu tenho a questão logística, então eu tenho que tirar as peças que eu acabei de dobrar e me preparar para um próximo trabalho. Isso eu tenho que checar a contabilidade do tempo, checar papel, documento, terminal. Tudo isso máquina parada. Pesquisar qual é o programa que eu vou executar na máquina, carregar o programa, ou até mesmo ter que programar no painel de operação. Depois fazer a troca de ferramental e checar o desenho num outro terminal, se a peça que está lá, o blank, que está próximo à operação da minha máquina, é o mesmo daquele do desenho que eu tenho que dobrar. Aí depois me certifiquei que está ok. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar as primeiras peças e ir ajustando o ângulo, ajustar o tamanho da aba, fazer alguns ajustes antes de começar a sequência de dobras. Dobro uma certa quantidade de peças e depois entrego o meu resultado. Se eu comparar o tempo de setup comparado versus o tempo de produção, é muito menor. Então, não adianta ter uma máquina de alta produtividade se eu perco boa parte do meu tempo preparando esse equipamento para a utilização.
E aí é onde entra o sistema de troca de ferramentas. Agora eu posso carregar o programa, né, e remover as peças, checar programa, checar a logística, e, em paralelo, a máquina pode estar montando o setup de operação. Então, quando eu saio da área de risco, a máquina começa a montar o ferramental no avental, e eu vou preparando a questão logística. Removo as peças que já foram dobradas, pego outras, e assim por diante. Com isso, eu consigo... Aqui tem o mesmo tempo, inicialmente tem o mesmo tempo de pré-série, e depois a produção. Eu consigo reduzir o tempo de produção. Agora sim faz valer algumas características que a minha máquina me permite para poder otimizar esse tempo produtivo. Então, eu tenho aqui agora, por exemplo, como carregar o programa. Se vocês observaram inicialmente no vídeo, eu consigo gerar um código data matrix sobre a superfície da peça. E aí, com o leitor de código, faço essa leitura, ele automaticamente informa para o meu sistema ERP, começou a produção daquela determinada peça, né, que já tinha acabado de sair do corte a laser, e também ela já carrega de forma automática o programa e já executa, já começa a start ali o setup de ferramental, recolher o ferramental que acabou de ser utilizado e preparar o novo. E aí, eu preciso checar o desenho. Inicialmente, eu tinha falado, eu tenho um blank, eu preciso checar se realmente é o desenho, a peça que eu vou dobrar. Então, me permito ter no meu equipamento mais de um painel de operação. Então, aqui eu consigo visualizar em 3D a peça que vai ser dobrada, e aqui checar o desenho em PDF, entre outras extensões. Então, com isso, eu não tenho papel na minha mão. Então, para carregar o programa, eu utilizei a peça fisicamente. Agora eu tenho a questão de visualização do desenho, ok, chequei, não tenho papel. E eu tenho como informar e iniciar o processo de a operação da máquina. E aí, inicialmente, a pré-série. O que acontece? Com dispositivos de medição de ângulo, a partir da primeira peça, né, se a espessura estiver correta, eu já tenho o meu resultado final. Então, acaba também diminuindo, independente se tiver o sentido de laminação, ela vai checar o spring back, vai checar a qualidade de ângulo durante o processo de dobra. E também, para evitar que o operador fique caminhando entre o painel de operação e até a estação onde vai ser dobrado, eu posso também utilizar controles remotos para voltar a dobra, correção, checagem, né? E aí faz sentido essa quantidade de tecnologia. Também, como dispositivo, ela consegue medir a espessura do material. Por quê? Num determinado lote, pode ser que a chapa esteja com 1,2, 1,1, 1,3, e isso influencia diretamente na qualidade do tamanho das abas, qualidade do ângulo que vai ser dobrado, né? Então, esse dispositivo é bastante interessante. E, claro, aí vem a vantagem da máquina ter uma dinâmica alta e rápida, né? Com isso, com esses dispositivos e o trocador de ferramentas, eu diminuo quase que pela metade o tempo de preparação, utilização da máquina, sobrando mais tempo para produzir com a mesma máquina. Em vez de eu investir numa segunda máquina, eu posso ter a mesma máquina com maior produtividade e mais conforto para quem está utilizando o equipamento e mais segurança. Aqui eu tinha feito alguns comparativos, é melhor acho que mostrar nos vídeos, em caso real. Então, aqui, a primeira situação, o colega aqui vai montar o setup de forma manual. Então, eu tenho um armário, que normalmente fica próximo à máquina, e vai desmontando o ferramental. Aqui é uma solução intermediária, que é uma solução onde o colega tem um armário paralelo à máquina. Isso já facilita a substituição. E a preparação da máquina. Está meio acelerado o vídeo, uns 300%, para vocês terem uma ideia. Isso porque a dobradeira tem fixação hidráulica. Só pressionar, abre, fecha. Se tiver os quick clamps, que eles chamam as alavancas, né, você tem um tempo adicional. Então, aqui em 3 minutos,
contra aproximadamente uns 5 minutos até ele finalizar a atividade dele. Imagina ter que fazer isso diariamente. E aqui com a solução onde você tem um sistema de troca de ferramentas totalmente automático. Então, a partir da hora que eu informo para a máquina que eu vou executar um novo programa, ela passa a montar o setup de ferramental de forma automática. O sistema de segurança ele recolhe de forma automática todo o ferramental. E como é que faz para utilizar e cadastrar, por exemplo, essas ferramentas? A gente usa uma situação inteligente. Cada ferramenta dessa é uma ferramenta standard, só que eu tenho diversos perfis, diversos comprimentos. As informações ficam gravadas nelas com um código data matrix. Então, com o mesmo leitor que eu faço a carregar o programa, eu posso checar, bipar a ferramenta, colocar no avental, ela já faz automaticamente a leitura e ela acha uma posição no Magazine para guardar essa nova ferramenta. Eu não preciso cadastrar, não preciso de um técnico, basta só bipar a peça e ela já cadastra no sistema do comando da máquina. Quando integrado os dois sistemas, ela utiliza um único painel de operação. Ela usa um único painel de operação para ambos os sistemas, tanto para o armazém quanto para a dobradeira. E não interessa a posição da ferramenta, porque aqueles perfis em C, eu não preciso ter a ferramenta armazenada numa posição em C em 0 graus, a outra 180, por exemplo. Ela, de forma automática, através da estação rotativa, ela consegue posicionar de acordo com a demanda do programa. Então, eu não tenho problemas e nem ocupação de espaço do meu Magazine de forma desnecessária. Essa troca, uma média, né, 3 segmentos ou 3 estações, pode levar 2 minutos. Até 2 minutos. Ferramentas especiais, com alongamentos. Ferramentas mesmo com sistema com sensores de medição de ângulo. Também são armazenadas no estoque de ferramentas. E aí aqui estaria preparada para o usuário a utilização da máquina. Que nem eu mencionei inicialmente, preciso cadastrar uma nova ferramenta. Coloco no Magazine, faço a checagem, a leitura do Data Matrix, de forma automática, ela registra no comando da máquina e devolve para o armazém, entrega para o armazém. Ele reconhece a posição livre e armazena essas ferramentas. Terem uma ideia. E aqui um efeito de cálculo, claro que isso é feito caso a caso. Se o cliente tiver essa demanda, pode nos contratar, a gente pode calcular a diferença, por exemplo, entre usar uma máquina, uma dobradeira, sem esse sistema e com esse sistema. Eu fiz aqui um exemplo, por exemplo, o número de configurações de turno. Então, em um único turno, eu tenho 12 trocas ou 12 montagens de setup. Em média, com o sistema de troca de ferramentas automáticas, levam 2 minutos. E tempo total, no final do turno, se tiver essas 12 trocas, são 24 minutos. Se eu pegar numa condição convencional, como vocês viram no primeiro vídeo, 12 trocas, né? Em média, considerar aqui uns 15 minutos, são 3 horas por turno. Ou seja, a máquina trabalha 5, quando trabalha, e 3 horas ela fica só para fazer setup de ferramental. Se eu fizer um comparativo em relação custo, pelo menos com base que eu tenho na Europa, porque essas máquinas são vendidas, comercializadas lá, a máquina trabalhando em 2 turnos, eu tenho uma redução de custos após 6 anos em 270 mil euros. Aumento de produtividade da máquina, aproximadamente 35%, e o custo de dobra reduz 20%. Se eu chegar isso no patamar de 3 turnos, vai para 472 mil euros, a redução do custo, em 6 anos. Tá? Só para vocês terem ideia de como funciona o sistema, é básico nesse sentido, as informações. É uma coisa extremamente nova. A demanda, para você ter uma ideia, para o lado da Trunf, né, a gente fala que tem lista de espera. Se o cliente quiser hoje uma máquina com um sistema de troca de ferramentas, tem uma lista de espera. Tanto os Estados Unidos, Europa e a China solicitaram o sistema. Hoje as máquinas estão vindo até preparadas. No entanto, quando a gente fala do mercado brasileiro,
a gente fala da questão das barreiras comerciais. Né? Para ter uma solução como essa daqui, com certeza, se eu for pedir um ex-tarifário, eu tenho certeza que o mercado nacional vai dizer que faz igual. Nem olhou, ele vai falar que é igual. Então, você tem a barreira comercial, que é bastante difícil. Eu sei que alguns colegas já têm ex-tarifário, mas a luta não é fácil para conseguir esse tipo de benefício. Talvez agora com o sistema de troca. Alguns outros highlights. Nós temos dobradeiras elétricas, 100% elétricas, né? Com armazém, mas não de forma automática, mas os armazéns ficam próximos da máquina, tela touchscreen, checagem de visualização de desenho. Né? E uma outra solução que eu acho bastante interessante, tem que ser dinâmico na programação. Então, quando eu falo em dobradeira, o outro ponto crítico, a gente fala da questão do usuário, do operador. Muitas vezes, a peça, o resultado e a qualidade do meu produto demanda muito do operador ainda. O operador vai olhar, ele vai ver da forma como ele vai montar o setup de dobradeira, ele vai olhar como ele vai programar, muitas vezes programa no painel de operação, porque as máquinas são básicas no mercado. E aí eu tenho uma solução, como eu informei, você tinha um segundo painel de operação. Esse segundo painel de operação, eu posso utilizar ele para programação. Ah, mas meu operador não sabe utilizar um equipamento como esse, abrir um software 3D. Então, eu vou mostrar aqui para os senhores uma solução, onde é adaptada ao segundo painel de operação, onde eu consigo fazer programação de dezenas de desenhos em segundos. Gerar o código CNC em segundos. A gente chama de Tech Zone Band. Você pode abrir arquivos como Step, SolidWorks, conjunto montado com diferentes espessuras, diferentes extensões. Eu carrego diversos desenhos, de forma automática vai me aparecer a lista, em 2D, 3D. O que for em 2D, ele vai converter o desenho em 3D, para que eu possa visualizar essas peças. Aqui já é um exemplo de um programa. Em segundos, já abriu o arquivo e já gerou o código CNC, com plano de produção. Isso aqui em tempo real. Ainda assim, se eu precisar ajustar, o operador gosta de ajustar a posição dos encostos, otimizar o programa. Então, eu tenho uma tabela, de forma visual, eu consigo checar, trocar o ferramental. Se eu não gostar, já está montado um determinado setup. Eu posso selecionar por figura, por imagem, é bastante intuitivo, e fazer a troca da ferramenta. Aqui um exemplo, como eu havia mencionado inicial. Abrir um conjunto com diversas espessuras e tipo de material. Abriu aqui os 5 desenhos, já separou a montagem e aí já criou os programas em 16 programas em alguns segundos. Aqui está toda a lista de programas. Gerar programa. Aqui embaixo já pode ver o resultado e os programas. Simulação totalmente gráfica. Posso alterar encosto, posso movimentar os encostos, posso trocar o ferramental, visualizar por diversos ângulos. Ajustar a melhor posição de conforto para o operador. E os arquivos são extremamente baixos. Por esse motivo, ela está na própria máquina. Então, posso ter o painel de operação e o segundo painel para programação. Ou também pode ser instalado num desktop. Para vocês terem uma ideia também de conceito de programação. Dobradeiras de até 1.000 toneladas, com o sistema de programação, células de dobra. Então eu consigo ter a solução como um todo, com o robô de fabricação própria, a máquina de fabricação própria, e soluções até 100 kg, como eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês terem uma ideia. Uma peça de 100 kg,
onde demandaria um esforço demasiado dos operadores. Então eu teria que ter 2 operadores para poder manusear uma peça como essa, e além da carga, que é o peso. Então, simplesmente com a utilização do robô, que checa a posição das peças através de câmeras. Então eu não preciso ter o gabarito como é de costume, a utilização de robôs industriais. Não que seja uma opção também interessante. Se o cliente faz uma produção seriada, o robô industrial acaba sendo economicamente mais interessante. Mas numa situação de médias e grandes séries, essa solução já é a mais indicada. Integrada com sistemas de medição de ângulo. Então, a grande vantagem aqui é que toda a solução ela está conectada. É do mesmo, digamos, do mesmo sentido do fabricante, né? Então, é mais fácil ter acesso às informações de algoritmos, de desenvolvimento e pesquisa, do que separar dos módulos. A dobradeira, o robô industrial, interface, quem vai programar, programação assistida, que vocês viram o TechZone Band, né, o sistema de programação offline, eu também posso estar utilizando para programar os robôs. O encosto checa a posição, né, os 2 encostos, depois ela libera a descida do avental. Células menores, também oferecemos. Centro de dobra, o que faltava no nosso portfólio para segmento de dobra. Então a Trunf entrou inicialmente com uma empresa italiana e depois veio a comprá-la. Então hoje nós fabricamos o nosso próprio panelador ou centro de dobra, ou depende da forma e estágio em que a máquina vem, né? Eu tenho ela semi-automática, totalmente automática e assim com outras opções que a gente vai ver na próxima feira agora na Black Expo na Alemanha. Vai ter uma solução onde ela integra um centro de corte a laser, ou puncionadeira, ou combinadas, com a separação das peças e depois a dobradeira, junto integrado ao robô, que é o Bandmaster, que eu mostrei anteriormente. O equipamento como esse é mais focado para espessuras até 3 milímetros. Né? Todo o setup e troca de ferramental é de forma automática. Tem um manipulador, que é um braço, que pressiona a peça tanto para a posição, né, que vai ser a dobra, né, o giro. É prensado e na parte de trás eu tenho a questão do... Acabou a bateria. Processo que executa a dobra. O diferencial aqui é que você tem um sistema de medição de ângulo. Então você consegue medir o ângulo e a qualidade da dobra. E entrega a peça do lado de fora aqui, para o operador. Peças típicas para esse tipo de tecnologia são bandejas, peças estilo linha branca, perfis especiais, cantos arredondados, que executa melhor do que o processo de dobra. Aqui, ele pode fazer esse canto arredondado sem utilização de uma ferramenta especial. Então, é bastante interessante essa solução também. Peças com dobras negativas também, perfis muito estreitos, especiais, oferece uma grande precisão. E também oferecemos ela já com um nível maior de automação. Ou com layouts especiais, onde eu tenho um armazém de peças e chapa, eu tenho um sistema de corte, que pode ser uma puncionadeira, pode ser uma máquina de corte a laser, e do outro lado eu tenho minha estação de dobra. Então a peça é cortada de um lado do sistema e chega nesse outro lado com peças que já estão pré-estabelecidas, onde o robô vem buscar a peça, taca no painel, no centro de dobra, a peça é dobrada e depois colocada em pallets ou em caixas.
Falando um pouco de o ferramental que é utilizado, o colega tinha falado em têmpera, né? Desde 2001, desde os anos 2000, mais ou menos, eu estou desde 2001 na Trunf, já era assim esse processo. As ferramentas são temperadas a laser, pelo teu know-how. Então, para vocês terem uma ideia, a gente produz 30 mil metros de ferramental, né, por ano. E todas essas ferramentas são temperadas a laser. A profundidade média de 3,7 milímetros de profundidade de têmpera e com uma dureza de HRC 64. São 150 tipos de ferramental e a média de entrega é de 2, 3 dias. Para chegar no Brasil, aí tem os trâmites legais de alfândega e transporte. Aqui, peças típicas que nós oferecemos aos nossos clientes são classificador de moeda, máquinas de impressão, frames para máquinas de café, área agrícola, fachada de empresa e gabinetes elétricos. Bom, acho que é uma apresentação breve de soluções para dobra. O que tem de novo no mercado, né? Eu acho que o sistema de troca de ferramentas é uma coisa, um dispositivo interessante para o nosso mercado, o que demanda suporte das autoridades em ter benefícios para importar isso com uma certa isenção, porque o custo é um ponto a ser questionado. Bom, com isso aqui encerro minha apresentação. Agradeço a presença dos colegas que ficaram. Obrigado. Uhum.